Hoje, quando você abriu os teus olhos, você já teve um tempo para contemplar a Deus, para adorar a Ele, para dizer o quanto Ele é importante na tua vida, o quanto Ele é grandioso. Você já teve esse tempo com Ele? Ou você já acordou acelerado, preocupado com o dia, com os problemas, e não teve tempo ainda, né? Ou na verdade você teve um tempo para adorar os problemas, mas não a Deus. Quando nós fazemos essa inversão, né, nós contemplamos mais as dificuldades, os problemas que nós estamos vivendo, nós acabamos desanimados, abatidos e sem força para continuar. Mas quando a gente passa a olhar para o Senhor e ver que há um Deus do impossível vivendo dentro de mim, e quando eu busco Ele, eu vou encontrá-lo e eu posso confiar a Ele toda a situação que eu estou vivendo, porque nas mãos dele algo vai acontecer. Quando eu tenho essa noção, pode vir o que for, eu vou me manter em pé, porque os meus pés estão firmados numa rocha. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, a gente começa uma percepção ali, que os inimigos dos israelitas tinham mais noção da grandeza de Deus, o poder de Deus, do que o próprio povo de Deus. Quando Deus abriu o mar, todos os egípcios ali, o que foram atrás deles, dos israelitas, morreram. E aquela história para os egípcios jamais foi esquecida. Eles tiveram noção do poder de Deus. Só que os israelitas, que passaram a seco naquele mar que foi aberto pelo próprio Deus, com o tempo das dificuldades, eles foram diminuindo aquilo que o Senhor fez, aquela passagem, aquela coisa, aquele acontecimento único. Poxa, eu passei pelo mar, em terra seca, onde as ondas fizeram o quê? Eles fizeram o quê? A parede, ao meu redor, eu estava passando, tinha água de todo quanto é lado, mas não me molhava. Então, quando eu perco essa noção de quem é Deus, eu fico uma pessoa sem juízo, tá? É isso que acontece. Eu acabo me dobrando para os problemas, reverenciando Satanás, porque às vezes, gente, reverenciar Satanás não é fazer um pacto com ele só não, tá? Quando eu aceito as concessões, abro concessões, e vou concordando com as mentiras dele, por exemplo, eu estou adorando a Satanás. Eu estou adorando as mentiras dele sobre a minha vida contra mim. Tá? Então não é somente um pacto que eu faço com Satanás que eu sou dele, mas se eu dou acesso a ele na minha mente, no meu coração, ele passa a me controlar, tá? Então nós precisamos ter essa noção. Hoje, será que nós temos essa noção de quem realmente é Deus? Ou nós estamos brincando de bem me quer, mal me quer? Por exemplo, não sei se você brincou na sua infância, para definir, se alguém gosta de você ou não, a gente pegava pétalas de margarida e ia lá, bem me quer, mal me quer, E hoje, infelizmente, muitos continuam fazendo essa brincadeira com o Senhor. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo de bom na vida da pessoa, a pessoa, Deus me ama. Se acontece uma doença, perde o emprego, uma tragédia, mal me quer, Deus não me ama. E a gente começa a definir o amor de Deus, a presença de Deus na nossa vida diante das circunstâncias. Gente, vamos parar de fazer isso, tá? Vamos virar cristãos aí de verdade, a segurar firme nessa aliança que nós fizemos com o Senhor, que não é uma aliança que hoje as pessoas estão descartando como descartam um casamento que não deveria, ou quebra um relacionamento por baboseira. A gente faz isso com Deus também, mas não. Nós precisamos, o Senhor está em busca de pessoas valentes, homens e mulheres valentes, que aguentem sim, o tranco e vai a fundo, Continua andando, caminhando com Ele, independente do que acontecer. Então, se hoje eu estou passando um dia mal, quem disse que o dia mal não ia chegar uma hora na minha vida ou na sua vida? Mas Deus continua sendo Deus. A questão é, eu estou reverenciando Deus, eu estou buscando a Deus, me colocando diante de Deus nos momentos ruins? Ou eu estou simplesmente tentando me virar, tentando resolver as coisas do meu jeito e deixa Deus para lá, que Deus não se importa tanto comigo?
cuidado, tá? Eu quero ler uma passagem em 1 Samuel, no capítulo 5, lá no versículo 1, que diz assim: Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, né, que era o deus dele, né? Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada no dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso que eu estou falando. Nós temos noção de quem é esse Deus que nos chamou para Ele, nos escolheu para Ele. Porque aqui, ó, Dagon, um demônio, né? Da turma de Satanás aí, ele não suportou ficar diante do Senhor. Essa estátua, uma imagem, né, que simbolizava o Deus dos filisteus. E nós? Deus, o nosso Deus não é feito de pedra, de tijolo. O nosso Deus, ele não é qualquer coisa, ele não se compara a nada. Ele é Deus, eu sou o que sou. Mas nós precisamos ter o que? Essa consciência no nosso dia a dia. E como eu vou ter essa consciência, eu vou despertar, desenvolver essa consciência dentro de mim. Eu preciso parar e ter o tempo com Deus, tá? Não tem desculpa para agenda lotada, não tem, tá? Eu consigo sim parar e ter o meu tempo com Deus. Eu só não tenho se eu não quero. E eu preciso começar a ter noção da força que há nesse Deus, né, de quem ele realmente é. Eu preciso trazer aqui, ó, a palavra dele, orar a palavra. Muitas vezes as pessoas estão orando sentimentos. Aquela pessoa me machucou, tá doendo, meu marido me traiu, eu tô com dor, então eu estou tomando esse rumo, né, tomando essa decisão de às vezes deixar a ti, Senhor, porque meu marido me abandonou. Isso não é desculpa, tá? Tá doendo? Dói, mas a dor não pode se tornar um Deus. A gente endeusar os nossos sentimentos não justifica isso, tá? O Senhor entende que a gente passa por dificuldades, por lutos, entende o nosso tempo de dor, mas não importa o tombo nosso, importa a forma que a gente vai se levantar, e nós temos que se levantar no Senhor, tá? O Senhor fala, tem de bom ânimo, porque eu venci. Aqui nós vemos um exemplo de que qual gigante vai continuar em pé na tua vida com Deus se sobressaindo em você? Não aguenta, Satanás não aguenta a presença do Senhor na nossa vida. Então para de se dobrar diante de Satanás. Pare de fazer concessões, de flertar com ele, de concordar com as mentiras dele na tua mente. Chegou a hora de se posicionar. E gente, nós não conseguimos nos posicionar na nossa força. Tá? Existe um padrão aqui do Senhor que ele deixou algo aqui. Primeiro ele fala em Josué, no capítulo 1, que nós temos que meditar na palavra dele dia e de noite, para que a gente não se desvie, tá? Porque a gente tem uma orientação. O Senhor quer o quê? Se relacionar, fala, buscar-me-eis, me acharei quando buscar de todo o teu coração. Então nós temos já algo para ser feito, mas não é só de domingo quando vai para a igreja, ou de vez em quando chega o apuro. Mas isso tem que ser feito, a gente tem que nos abastecer diariamente. Senão, o que vai acontecer? Eu vou viver numa oscilação, numa montanha-russa com o Senhor. Não é isso. Ele quer o quê? Estabelecer com a gente um relacionamento sólido, firme, tá? Então, acabei de ler uma passagem aqui com você, que essa estátua, quando foi colocado, os filisteus colocaram a Arca da Aliança junto, né, com o Deus deles, Dagon não ficou em pé. 2 vezes eles tentaram, né? Na segunda vez, as mãos e os pés estavam quebrados. É isso que acontece quando a gente reverencia o nosso Deus. A palavra diz assim, se submeta ao Senhor, se sujeita a Deus, ou seja, se alinha, não é a tua vontade, tá? Existe um padrão de Deus, a gente precisa se alinhar a ele. Então, sujeita a Deus, se sujeite a Deus, aí você vai resistir ao diabo, e o que vai acontecer? O diabo vai fugir de vós. Agora, a gente está querendo resistir ao diabo na nossa força e fazendo o que ele quer que a gente faça.
né? Primeira coisa que Satanás ele quer fazer na nossa vida, quebrar o nosso relacionamento com Deus, colocar, sabe, aquele ponto de interrogação aqui dentro, no nosso coração. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus vai fazer algo? Olha o que aconteceu, por que Deus deixou isso acontecer? Para de colocar a culpa ou transferir isso para Deus. Ao invés de fazer esses questionamentos, pergunta assim: Senhor, como eu posso sair dessa? Senhor, eu quero crescer diante dessa situação, desses problemas. Eu quero ser fortalecido, enraizar, me dobrar ainda mais no Senhor, né? De reverenciar o Senhor, me aprofundar ainda mais no Senhor com essas batalhas. Não quando vier as batalhas, me jogar para lá e para cá. É uma decisão, gente. Nós cristãos, nós não podemos pegar leve com a gente mesmo. Se você não tiver uma disciplina, a sua vontade, que na verdade o diabo vai te encher de vontades fora da vontade do Senhor, é o que vai prevalecer. Se você continuar orando as suas dores, né, as suas emoções e não pegar a palavra, orar a palavra, se você, cada situação da nossa vida, existem aqui palavras poderosas que nós devemos orar para ir contra essa situação. E quando nós oramos a palavra de Deus, se você está, por exemplo, passando por um gigante aí na tua vida, um problemaço, né, Golias se levantando, leia essa passagem, coloca o teu nome. Por exemplo, Cidiane, olha só o que aconteceu aqui, né? Não tem nada que possa ficar em pé na presença do Senhor, né? Então, por que muitas vezes a gente quer ficar em pé diante do Senhor? Está na hora de reverenciarmos, de nos prostrarmos diante desse Deus, do nosso Deus, e reconhecer a soberania dele em nós. Não somente os inimigos perceberem quem é Deus, mas a gente ter essa consciência, despertar esse nosso assim, por que eu estou desesperada? Por que essa ansiedade, essa depressão está me vencendo? Por que eu estou com medo dessa doença, desses gigantes? Senhor, eu estou aqui para te glorificar, porque quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu sei quem passa a dirigir ela, que é o próprio Deus. Tá aí. Vamos mudar isso, tá? Que sejamos cristãos aí valentes, fortes, enraizados no Senhor, onde qualquer avalanche que vier não vai nos derrubar, tá? O Senhor tem nos chamado, soldados valentes dele, para manifestar a glória dele neste mundo, tá? Deus abençoe muito você.